Alguns dias atrás eu fiz meu vídeo de análise e dicas de Reanimal e fiquei de fazer um vídeo com as minhas teorias sobre a história do jogo. Depois de ficar horas e horas lendo e relendo minhas anotações e encarando os pouquíssimos diálogos que esse jogo contém, apresento aqui a minha interpretação dele. Vou partir do pressuposto de que você já jogou ou assistiu algum Let's Play do jogo, de preferência o meu, né? Então, este vídeo estará cheio de spoilers, fica aí o alerta. E lembre-se de que esta é uma teoria, ou seja, não é a verdade absoluta do jogo. Como os outros jogos da Tarsier, este é um jogo muito críptico, então algumas pistas podem apontar para uma direção, mas outras não, contradizendo alguma teoria. Então vou apresentar algumas teorias com base em algumas pistas. A base da minha teoria é que as crianças estão todas mortas, sim, é isso mesmo que você ouviu. Elas estão em um pós-vida, ou limbo, purgatório, ou seja lá o que for. Acompanhe o raciocínio. Este é um mundo onde está havendo uma guerra. E na guerra, ninguém é perdoado, nem as crianças. Ao longo do jogo, encontramos 5 caixões que mostram como cada uma dessas crianças morreu. O gnomo foi levado para a beira de um precipício isolado e levou um tiro na cabeça. O irmão foi enforcado. Inclusive, foi bem depois que eu percebi que ele ainda tem uma corda no pescoço. Veja como o que vamos chamar aqui de eco dele é erguido. E veja a reação dele ao ver isso. Além disso, o local onde ele foi executado tem uma corda no chão. O silêncio, sim, referência aqui ao silêncio do Batman, levou um tiro em meio à batalha. O cara de balde muito provavelmente foi morto por outras crianças do orfanato. Inclusive, talvez tenham sido os valentões do orfanato que colocaram esse balde na cabeça dele. Agora, o caso da irmã é curioso porque o eco dela, na forma de um coelho, não chegou a morrer. Então, o que houve com ela? Eu cheguei a essa conclusão depois de ler várias vezes um diálogo entre o cara de balde e o irmão no final do jogo. Segue o diálogo. Ou seja, a essa altura, a verdade está vindo à tona. Que verdade? Quem está escondendo essa verdade? E o que é tão horrível que eles querem esconder? O cara do balde. Querido... Certo, e por que não pode? Veja que o irmão disse que queria poder voltar atrás no que se refere a essa verdade que está vindo à tona, que devia ter um jeito de a gente se livrar das consequências disso. Isso o quê? Isso nos leva ao que eu acredito ser o início verdadeiro do jogo, que começa depois que a ovelha come todo mundo, algo apoiado pelo título da fase Passado Devastador. Lembre-se, este é um mundo em guerra. As pessoas, incluindo as crianças, que só repetem o que veem os adultos fazendo, perdem a noção do certo e do errado, e às vezes são levadas a extremos para sobreviver. Nós vemos os 4 garotos no orfanato fazendo um tipo de pacto de sangue. A irmã é atraída por um coelho, que também é símbolo dela, um símbolo de inocência e fertilidade, para um celeiro. Isso era uma armadilha dos 4 garotos. Eles a subjugam e a levam para um lugar afastado perto de um poço, seja esse poço real ou simbólico. Vejam que o cara de balde tem uma ovelha na mão. E depois, essa ovelha, que é inocente e indefesa, que estava com ele, começou a crescer dentro dela. Agora, o que é pequeno e inocente que vai crescendo dentro de uma mulher? Ou, nesse caso, uma criança, para piorar as coisas. Sim, essa foi a conclusão a qual eu cheguei. Os 4 garotos no orfanato fizeram coisas que não deviam à força com a garota e ela ficou grávida. Ou talvez eles a tenham levado para um grupo de soldados, talvez representados pelas ovelhas humanoides ao redor do poço. Como era um ambiente de guerra, será que fizeram isso para ganhar algum favor ou para que eles não fossem mortos pelos soldados? Será que entregaram ela para os soldados como um sacrifício, comumente simbolizado por uma ovelha? De qualquer forma, esse ato vem à tona quando a criança nasce, na forma da ovelha, sim, a ovelha com O maiúsculo,
a ovelhona que acaba consumindo os participantes com culpa. É interessante que, a partir do momento em que a irmã dá à luz à ovelha, o vestido dela vai ficando manchado com sangue. E no fim, quando a ovelha está monstruosa, símbolo do fruto desse ato horrendo, a irmã também é consumida. Concluí que talvez algo tenha dado errado no parto e que ela tenha morrido por causa disso. Então, o jogo se trata de reanimar, vem aí do título do jogo, Reanimal, esse grupo, ou seja, fazer as crianças voltarem a viver para encarar esse trauma e se responsabilizar por ele. Vejamos mais alguns detalhes que apontam nessa direção. E o final do jogo é, na verdade, o começo da história, podemos ver pela rima que o jogo faz com a cena pós-créditos e o início do jogo. O poço começa a encher, e vemos o corpo da irmã saindo do poço. O poço encheu tanto que transbordou todo esse mundo, tentando fazer a verdade chegar aos envolvidos. Isso é apoiado pelo título de uma das fases, Após a Inundação. Quando estamos no barco com o garoto, ele encontra a irmã na mesma posição de quando ela subiu do poço. O título dessa fase é Morto, ou no caso, Morta na Água. E, bem de acordo com isso, o irmão diz: I thought you were dead. Será que depois do que aconteceu, ele achou que a irmã tinha morrido nas mãos dos soldados? Eu vou seguir por aí porque eu acho que isso faz mais sentido, tá? E, seguindo o que aconteceu no final do jogo, a irmã ataca o irmão ao vê-lo, pois ele tinha subjugado a irmã e a levado até o poço. No entanto, ela se acalma, o que bate mais com a ideia de que eles entregaram ela para se proteger. Ela parece ter entendido isso e perdoado, ou não processado o trauma por completo. E pergunta: Where are the others? Ao que o irmão responde: Don't know. Um trecho muito importante que lança alguma luz sobre o que aconteceu foi o filme no cinema. Temos a imagem de um círculo formado por 5 coelhos. Então, um olho no café da manhã, que não faço a menor ideia do que isso quer dizer, as 4 crianças olhando para dentro do poço, 4 coelhos saudáveis e um morrendo, no caso a irmã, uma maçã com 3 vermes, seriam o gnomo, cara de balde e o silêncio, ou seriam 3 soldados, alguém cortando o pescoço de uma ovelha, no caso o sacrifício da irmã, uma casa pegando fogo, seria essa casa o orfanato? Ou seria uma casa formada pela amizade entre os 5 amigos que foi destruída? Um coelho passando mal, uma ovelha morta, o círculo de coelhos de novo, a maçã totalmente consumida pelos vermes. E aqui temos um detalhe interessante: 3 pássaros jogando um para fora do ninho. Seria esse o irmão que se arrependeu e se irritou com os outros 3? Eles o enxotaram e aí é que eles se separaram? Temos 3 corpos caminhando de mãos dadas. Será que seriam os 3 amigos? Um lobo com os intestinos para fora e caminhando. Seria esse o irmão? Acho que bate com o fato de que ele tem uma máscara que lembra um pouco o lobo. Será que ele se arrependeu e foi tentar pegar a irmã de volta? O coelho, o olho, a ovelha morta e pendurada, a silhueta de um corpo na praia. Estaria esse representando a irmã, ou o irmão, ou a verdade sendo levada à tona pela água? Mais alguns detalhes que eu gostaria de acrescentar. No ponto de ônibus, o silêncio pergunta: Do you know why we're here? Eu acho que isso bate com a ideia de que eles morreram. Se morreram, por que estamos aqui de novo? Depois eles pegam um ônibus escolar, talvez o mesmo que pegavam todos os dias quando estavam vivos. Isso parece ser uma lembrança ou eco, fica claro pelo fato de que o motorista também é um eco. No orfanato, alguma das crianças diz: Always hated that place. Francamente, não consegui identificar quem disse isso. As vozes são parecidas e todos eles falam de forma monótona. E como estão de máscara, não dá pra ver quem está falando. Mas com base nessa teoria, faz todo sentido pra mim de que a irmã tenha dito isso. 2 outras falas que faltam encaixar são a do gnomo na fábrica de munições, que diz: You came back. Vocês voltaram. I knew you would. Viemos. Seja lá pra onde. You should leave. While you still can. E do cara de balde, que diz: Depois de ter sido resgatado no orfanato, será que depois de terem entregado a irmã, mais alguma coisa aconteceu que separou os 3?
Depois do que fizeram, seria natural que quisessem que os dois irmãos se salvassem e que não voltassem para resgatá-los. Mesmo assim, os irmãos voltaram por eles. O farejador. Vamos abrir um parênteses aqui e fazer algumas teorias sobre o farejador. Seria o farejador, que nós chamamos na Let's Play de sorveteiro, um pedófilo? Ele usa várias coisas para atrair especialmente crianças, como sorvete, cinema, um triciclo, um parquinho. Será que, em vez dos soldados, a irmã foi sacrificada para o farejador? Outra coisa, veja que os próprios soldados não andam direito. Será que o farejador seria um meio termo entre as peles e os soldados? Talvez ele tenha sido um soldado que foi ferido em batalha, algo exibido pelo rosto deformado e pela perna torta, e voltou para a rotina e virou um pedófilo. Outro detalhe que percebi em relação ao farejador: ele não mata o gnomo. Ele o leva pela mão para o cinema, atraindo-o, conquistando-o. Mas no caso do irmão e da irmã, bem, ele faz isso aqui. Por quê? Não sei. Fica aí a dúvida qual que é o diferencial entre o irmão e a irmã e o gnomo. De qualquer forma, é interessante que tem dois tipos de corpos relacionados com ele: as peles e os corpos rechonchudos que ele usa para se transportar. Será que ele está preparando as peles para serem soldados? Lavando-as, passando-as e colocando-as para secar? E quanto aos gorduchos? Bem, veja que os gorduchos têm uma cara infantil. O próprio gnomo é colocado numa dessas gaiolas. Pegando essa ideia de abuso de que o farejador é um pedófilo, será que os corpos gorduchos representam crianças? Isso fica mais perturbador quando lembramos que ele entra nesses corpos para viajar e se transportar. Sexto integrante. Algo que não consigo tirar da cabeça é a ideia de que esse grupo tinha um sexto integrante. Primeiro, pela própria abertura. Por que não foi feita uma distribuição certinha na boca do poço entre os 5 amigos? Para que esse buraco aqui? E tem mais. Na fábrica de munição, nós encontramos um computador. Dando um zoom nele, o que vemos? Um círculo com 5 coelhos e um coelho no centro. O que isso dá a entender? Que a irmã também não é totalmente santa. Teve mais um membro que talvez já foi sacrificado pelo grupo. E quando a tela fica vermelha, quando a irmã aparece na boca do poço no começo do jogo, isso era apenas um indício de que ia chegar a vez dela. E quem seria esse sexto integrante? Do lado do cinema, nós encontramos uma sala escura com uma cabeça de porco. E ali tem uma foto de um garoto ou uma garota usando uma máscara de porco. É interessante que, depois, no celeiro na praia, nós encontramos um porco gigantesco todo lenhado. E qual é o diferencial desse porco? Ele diz... E quem mais disse vão, por assim dizer? You should leave. While you still can. Então será que aconteceu alguma coisa que fez esse sexto integrante virar esse porco? E qual seria o simbolismo por trás disso? Ou seria literal? Outra pista que apoia essa teoria tem a ver com o final secreto. Quando encontramos todos os caixões, primeiro nós vemos todos os vultos na frente do celeiro onde a irmã é subjugada. Talvez para testemunharem um ato com outros olhos? E depois que ela é jogada no poço, surgem 6 criaturas de pedra em volta dela. É interessante que todas elas estão com máscaras que lembram a da irmã. Seria isso um símbolo de que se arrependeram e voltaram a ser inocentes? Conclusão. Bem, pessoal, essas são as teorias que consegui tirar de Reanimal. Repito que podem ter alguns ou muitos furos nessas teorias, mas foi a interpretação que eu consegui fazer. Vamos ver se as DLCs vão nos trazer respostas ou ainda mais perguntas. E vocês? Tiraram algumas horinhas para analisar as pistas de Reanimal? Quais são suas teorias sobre a mensagem do jogo? Escrevam aqui nos comentários. E se gostaram, peço que deixem seu gostei, se inscrevam se não tiverem inscritos e compartilhem o vídeo com os amigos. Vejo vocês na próxima. Até mais.